Metendo o nariz no filme alheio. Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Hoje é um dia especial, dia de entrevista. Em parceria com o canal Desbravando Capitais, nós estamos viajando todas as capitais e estados brasileiros e hoje nós estamos em Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Em especial, hoje estamos com Chico Faganello. Muito obrigado, Chico, por nos dar essa oportunidade de conversar a respeito de cinema e audiovisual. Bem-vindos. Ele tem formação em jornalismo, especializações em história de cinema e em teoria literária. E ele atua como diretor, roteirista e produtor através da Filmes que Voam, que é uma produtora, distribuidora e presta serviços de acessibilidade. Bom, Chico, muito bem-vindo, muito obrigado por nos dar essa oportunidade de conversarmos a respeito de cinema aqui em Santa Catarina. Eu gostaria, Chico, de abrir essa nossa conversa te dando voz para falar como você enxerga, qual é a sua visão a respeito de audiovisual cinema na cidade de Florianópolis e extrapolando para o estado de Santa Catarina. Rapaz, é uma pergunta que é muito ampla e se relaciona com o mundo contemporâneo. Eu acredito que vários lugares em todo o planeta têm vivenciado uma transformação muito radical por conta da digitalização e por conta das mudanças nas formas de consumo, agora a inteligência artificial, e não só no aspecto prático da tecnologia, mas também na chamada neuroplasticidade, na forma como as pessoas lidam com os estímulos externos de informação. Então eu fico feliz de vivenciar essa mudança. Vários alunos meus, fui professor muitos anos em 2 universidades aqui, estão se destacando, fazendo filmes. No meu tempo era muito difícil achar gente para trabalhar. Se tivesse 2 filmes filmando em Florianópolis, não ia ter equipe. Hoje em dia a gente tem muitos profissionais bons na área técnica, a gente tem roteiristas, a gente tem produtores, a gente tem um mercado consolidado. Então é um cenário excelente, eu diria, para a gente vivenciar audiovisual, mas que também tem todos os problemas que outros lugares têm. É um lugar bom de viver e bom de trabalhar, porque ele é menor do que outras cidades, então você não tem tantas pressões. Pessoalmente, pelo meu estilo, eu gosto de trabalhos mais concentrados, menos exaustivos, enfim, eu brinco sempre com outros colegas que eu detesto fazer noturnas, detesto correria, detesto não cumprir prazo, porque eu sou um cara de boas. Então, Florianópolis para mim é ótimo nesse aspecto. Bom, Chico, você já está na estrada de audiovisual há muitas décadas, né? O seu primeiro trabalho foi o Voo Solitário lá em 1992, né? Eu queria que você nos passasse, Chico, como que você se despertou para o mundo do audiovisual, quais foram as suas motivações, inspirações para entrar nesse meio, né? Bom, primeiro em casa, estímulo de pai e mãe, que eram pessoas pobres e semi-letradas, digamos assim, que me estimularam a não ter uma vida sofrida como a deles. Daí eu saí e fui procurar coisas que fizesse sentido para mim, nos livros e nas histórias e nas narrativas. E depois do jornalismo, eu me frustrei com a rotina do jornalismo diário, muito vinculado a um jornalismo industrial de empresas, indústria da comunicação. Você não pode escrever tudo que deve ser escrito, você não pode contar tudo, você tem filtros. Então eu decidi pelo cinema independente, porque você não precisa dar explicação para o editor e para o patrão. Juntando com o que o meu pai me dizia para eu ser chefe de mim mesmo. Sim. Então cheguei que eu fiz essa escolha, e aí tive algumas sortes na época que o esporte nacional do Brasil era fazer plano econômico lá, plano Sarney, plano Funaro, nem lembro mais tantos era. Eu saí do país, fui trabalhar na roça, na Itália, e fiz cursos lá e tive a sorte de me inserir em contextos muito legais. E aprendi com o Ermanno Olmi, um cineasta das antigas, do pós-neorrealismo, que também tinha uma visão muito particular. Ele defendia que cada ser humano, e hoje eu continuo defendendo, e a ciência diz isso e todo mundo sabe, cada ser humano é um indivíduo, então a gente precisa buscar originalidade, individualidade e boas histórias para contar, porque elas existem
muitas, e a todo instante você tem uma boa história para contar. Então eu decidi por esse caminho. Eu poderia fazer publicidade, tentei fazer, mas é muito aborrecido, muito chato. Poderia fazer um tipo de cinema industrial, poderia, mas eu gosto de coisas que ninguém faz e diferentes. E que eu possa ter autonomia para viver e me divertir trabalhando. Eu não vejo sentido trabalhar com cinema, com arte, aliás, com qualquer outra coisa, se tu não tem alegria, se tu não diz, puxa, que legal, hoje eu vou fazer uma coisa boa, ao invés de ficar em casa na cama. Então é para isso que eu escrevo, é para isso que eu trabalho, e eu espero que todo mundo siga esse exemplo, porque senão a gente está condenado a produzir filmes segundo a lógica das fórmulas de roteiro e de tudo que é considerado sucesso e vendável. Daí fica chato. Uma coisa que eu notei da sua filmografia, da sua trajetória, como você já tem décadas e como você mencionou agora que você gosta de fazer coisas diferentes, né, que não fique dentro de um padrão estabelecido, eu percebi que ao longo da sua trajetória você entregou coisas diferentes também, momentos que entregou coisas que estavam mais próximos aqui de Santa Catarina, explorando dificuldades que existem no estado e coisas assim. E hoje eu vejo que você tem algumas obras que já exploram, no bom sentido, né? Abordam a respeito de povos originários, indígenas, e tenta trazer os idiomas originários também, né? Eu queria que você explicasse um pouco, comentasse um pouco a respeito dessa dinâmica de como foi, ao longo de vários anos, essas diferentes abordagens que você foi tendo na sua obra, né? Não sei se tem uma fórmula mágica para chegar a esse ponto, ou se a necessidade de trabalhar e a ideia de temas que são relevantes se unem. Por exemplo, eu gosto de muitas coisas e tempos históricos diferentes, então eu não quero fazer um filme que tenha sempre o mesmo código genético, digamos assim. Eu fiz uma série que é uma comédia, fiz um drama, fiz muito documentário, fiz agora um infanto-juvenil com idiomas indígenas. Estou terminando um ensaio reflexivo sobre neonazismo. Então são coisas que eu considero relevantes, que vale a pena trabalhar a respeito e que a nova geração e que outras pessoas possam ter um ponto de vista diferente sobre uma realidade que elas não conhecem, o que pode existir. E daí é tudo uma questão de você se sentir bem. O que é melhor para a sua vida, o que é melhor para o mundo. Você vai fazer um projeto de vida que implica em ganhar muita grana, ficar correndo e fazer certos tipos de filme ou aspirar a grandes prêmios por isso, por aquilo. Ou você vai viver sereno, de boas, às vezes tendo tempo de andar de bicicleta, indo para a roça, tocar uma vida que você acha que faz sentido para ti, para os filhos, para a família e para a sociedade. Sim. E as coisas não são excludentes. Um produto diferente, ele pode sim ser bem distribuído. Existem várias coisas com as quais eu não concordo na indústria, e uma delas é que as pessoas forçam a barra dizendo que tem o cinema de arte e o cinema de mercado. Coisas não são excludentes. Existe um cinema que ele vai achar a sua maneira de circular. Então, assim, é legal, é divertido, tem equipe boa, faz sentido. Eu brinco com meus ex-alunos que estão por aí e digo assim, cara, se não pagar nem a cachaça, não faz. Mas se der um pouquinho de alegria e pagar as contas, vai, porque a vida é curta, mano. Muito legal. Você mencionou algumas obras, né? Eu entendo que uma delas que você mencionou da questão mais de comédia, o Fanática, seria o Fanática, a série de 2017, né? Isso. Eu achei bem interessante essa série que aborda a dinâmica ali de alguns extremismos religiosos, né, alguns conflitos, né, e até permeia isso em algumas outras obras. No Oração do Amor Selvagem também tem um pouco desse fundo de um extremismo religioso, né, um certo conflito.
Eu achei bem interessante. É uma abordagem muito leve, né, do Fanáticas, né, que acaba... É porque não vai acabar nunca, que nem esse longa sobre o nazismo que eu tô falando. Todo dia, se tu abrir o jornal, tu vai ver uma barbaridade. E o fanatismo é um problema que nunca ninguém explicou. Ainda que o Amos Oz, por exemplo, tenha escrito lá num ótimo ensaio que às vezes ele pensa que existe um gene no ser humano que diz, esse cara é fanático. Não sei. Tem que procurar chaves diferentes para conversar. E Fanáticas é uma história de amor de uma moça que, segundo a família do namorado dela, tem vários defeitos. Ela é mais velha, ela é preta e ela é evangélica. Então isso é muito problema para uma família católica catarinense conservadora. E esse é o conflito. Você vai tratar isso em chave dramática, shakespeariana, e eles se matam, ou você faz piada em cima da maluquice das pessoas. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus deve estar cheio de problemas lá em cima, em tudo que é lugar. Então a ideia era se divertir com isso, mas depois abriram as portas do inferno no país, veio aquele problema de 2016, eu acho 17, aquele negócio de derrubar a presidenta. Teve uma ascensão conservadora no país e agora não pode mais, digamos assim, ter certas abordagens no mercado que as pessoas ficam com medo, a emissora fica com medo, a produtora fica com medo, o financiador fica com medo, porque as pessoas vão brigar com eles, porque você está mexendo com... Então as pessoas ficaram, lamentavelmente, mais conservadoras. É globalizado, né? Tem o movimento, existe o movimento do Brasil, existe alguns outros locais na Europa, nos Estados Unidos também a gente vê isso, né? Então acaba tendo essa dinâmica muito conservadora, né? Paradoxa, porque quanto mais ciência, mais tecnologia, mais um certo tipo de progresso que nos iluminaria, as pessoas não eram para ficar mais fanáticas, porque a história já demonstra que isso não é bom. A história já conta tudo isso aí. Então, é muito paradoxo. E oportunista, convenho. Com certeza. Já sei, é um amor que cresce tanto a cada dia e quer viver essa paixão em liberdade, que todo tipo de barreira desafia, só não resiste ao sofrimento da saudade. Eu sei. Tô apaixonada. Ai. Mãe, aconteceu uma tragédia, mãe. O que aconteceu com meu filhote? Tá namorando uma crente. Imagina. Está na sua mão evitar que a nossa irmã Inês seja comida pela Igreja Católica. Vai virar uma católica, irmão? Ele é a crente cabeluda. Que crente cabeluda? Ele não é da nossa igreja. O pastor não aprova e você vai acabar com isso. Pai. A gente vai noivar semana que vem. Misericórdia. Mas esse é um assunto da minha vida particular. Se tem Deus, não é particular. Sua mãe me ligou. A família do Jardel é católica. Homem e mulher devem servir o mesmo Deus. O senhor sabe que a Inês é evangélica, né? Trazendo ele pra cá vai ser chuva de bênção pro casal, irmão. Traga a moça pro nosso convívio, rapaz. Deus vai abençoar essa união se a esposa seguir a mesma religião do marido. Sempre juntos, todo dia. Já sei. Tudo bem, Deus abençoe. Coisa boa. Ô, Laís! Como que tá? Deus te abençoe, coisa boa. Tá grande, olha quanta gente bonita. Bom, Chico, uma coisa que eu gosto de questionar os realizadores é a respeito do operacional. Eu entendo que as suas obras, como você mencionou em alguns momentos, as coisas acontecem, tem algumas predileções, algumas temáticas que você gostaria de abordar. Eu imagino também que situações ocorrem e convergem para você trabalhar de uma certa forma. Mas de uma maneira mais geral, como é o operacional de um projeto que a Filmes que Voam faz, que o Chico faz, desde a concepção da ideia até chegar no produto final? Eu gosto de trabalhar com uma crença que nunca deu errado, que é assim, chega um certo momento que o projeto, a história, o roteiro começa a assumir o controle.
Aí é que vai dar certo. Do mesmo modo que tu já tem um fim na tua história, é muito importante escrever um roteiro se tu já sabe como fim, porque vai trabalhando para lá. E quando tu tá montando, chega um momento de tanto trabalhar que o filme assume, ele diz, é assim que vai acontecer. Filme de ficção tem que ter ator muito bom e que contribua. Não gosto de pessoas que rigorosamente cumpram certas regras. Eu gosto sempre de trabalhar com a música antes, já na hora de escrever, mesmo que não vai ser a final, porque me ajuda a pensar em ritmo, me ajuda a pensar em intensidade, e atores bons também gosto. E eu não gosto de muita burocracia no set, eu gosto de equipe muito concentrada, por isso às vezes eu isolo as pessoas num lugar, pode até ser mais caro e problemático, e alguns você não vai conseguir, mas é muito mais interessante você não ter certas burocracias. E eu brinco com todo mundo que eu venho de uma formação, os primeiros filmes de película. Hoje em dia eu falo para os fotógrafos, puxa, hoje em dia ninguém sai mais sem tripé, onde é que já se viu? Enfim, puxa, eles vão filmar sem roteiro, hoje em dia ninguém faz mais isso, onde é que já se viu? Mas é óbvio que é zoeira. Quem faz os filmes é a ideia, é a maneira como você dirige, a maneira como você conta, a sua capacidade de observar. Não são os milhões que tu tem equipamento, mas óbvio que boa estrutura, bons recursos se ajudam. Você não vai fazer filmes com certos planos dramáticos se não tiver a lente adequada. Sim. Enfim, você não vai realizar certas coisas se não tiver muito tempo prévio de ensaio para concluir e resolver as coisas antes de filmar. Então cada produto é um produto. Você vai se aproximando, agora eu estou trabalhando no outro que eu estou mergulhando de uma maneira muito serena e tranquila e conhecendo, e ele vai se formando. E tudo se forma, o entorno que tem isso daqui, não é nunca uma fórmula. Quando chegar numa fórmula, aí eu acho que não dá para mim. Aí você quer quebrar e fazer outra. Não, porque fica chato. Sim, daí eu não preciso estar ali. Sim. Entendeu? Daí as pessoas sabem como fazer daquele jeito. Entendeu? Sim. Então, isso não significa que eu não goste de apuro técnico, ao contrário, tá me dando muito trabalho esses últimos filmes. E tô tirando uma ideia da minha equipe que nesse ano temos mais 3 meses sem inteligência artificial. O ano que vem nós vamos entrar de cabeça nisso, porque não tem volta. É uma coisa interessante que você mencionou de mergulhar, isolar. Eu assisti um pouco o making off do Oração do Amor Selvagem, e ele foi feito na cidade de Antônio Carlos, né? Isso, grande parte. Uma parte mais isolada, uma cidade pequena, né? Precisava daquilo. Sim. O filme precisava daquilo. A história era naquele tempo histórico, anos 70. Então tem o tempo fílmico, tem o tempo histórico em que você está fazendo filme. E vocês encontraram boas locações? Encontramos boas locações, comunidade receptiva. Em geral, o interior de Santa Catarina ele é bem legal. A gente tem uma fama ruim que poucas pessoas ajudaram a disseminar de um estado nazista, fascista. É mentira. É um grupo de maluco que tem em todo lugar do mundo. Mas o Santa Catarina é um estado muito afetivo, receptivo, tranquilo. Entendeu? Não é um estado fascista, como dizem. As pessoas usam essa ideia maluca para seus interesses. Com certeza. Eu queria que você contasse pra gente uma história de bastidores que aconteceu ao longo das produções, se você recorda de alguma coisa curiosa, engraçada. Não posso, vou preso. Alguma coisa que a gente consiga publicar. Não, cada filme tem muita história. Por exemplo, o meu segundo longa, o Muamba, a gente começou a filmar, deu uma enchente catastrófica imprevista que destruiu uma locação inteira, uma cidade inteira. Quando eu vi, a produção estava fazendo cesta básica para doar para as pessoas que tinham perdido a casa. E eu digo, e agora, mano? No meio do filme. Você sabe que parar o filme no meio, para depois retomar, é muito mais difícil. Com certeza. Então, eu decidi mudar o roteiro inteiro, matei gente de personagem e fui embora. Ficou esquisitão? Ficou óbvio. Mas ou eu terminava o filme ou eu não terminava. Isso aconteceu no Muamba e deu uma enchente que destruiu. O equipamento ficou preso, entendeu, lá no lugar. Então isso é uma.
Essa enchente foi lá no final dos Foi lá nos anos 2000. Tá. Nos anos 2000, 2008, se não me engano. Quando você vai fazer um curta, é tudo muito rápido e sereno. Agora, quando você vai fazer um longa, é 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. Aí já na segunda alguém sente saudade da vovó. Já na terceira precisa resolver um problema com não sei quem. Então é sempre onde tem pessoas. Onde tem pessoas tem sentimentos, emoções e problemas. Agora mesmo eu estou terminando um longa que eu precisava mandar para um festival a primeira cópia. E a minha editora, que é ótima, excelente profissional, teve questões familiares e precisou sair. Ótimo, ela vai cuidar da família dela e eu faria o mesmo. Eu não vou deixar de ajudar uma pessoa para fazer um filme, não vou, não sou maluco, entendeu? Então acontece tudo isso e eu valorizo muito a equipe, pessoas, é a coisa mais importante que tem para mim no trabalho, é me encontrar com pessoas, é aprender, trocar ideia, entende? Para mim isso é o mais importante. Poderia te contar muitas histórias, mas assim, essa é uma, de ter que mudar um filme, mudar o país onde tu vai filmar por causa da enchente. Eu gostei muito do seu documentário suinocêntrico, que se chama Espírito de Porco. Eu achei o documentário em alguns momentos bem provocativo, né? E eu entendo que era o propósito mesmo, ser provocativo. Queria te fazer essa pergunta, essa curiosidade, se durante as gravações ou a posteriori você teve que tratar conflitos de pessoas que não gostaram tanto da sua visão ali do projeto em si, né? Tive, mas pessoas que participaram, que deram depoimento, sofreram algumas ameaças e tal. Mas todo mundo me conhecia ali, eu cresci naquele ambiente. Então as pessoas sabiam o que em certa medida eu estava fazendo. Já tinha ideia de que você ia ter uma crítica. E eu não disse nada de errado que eles não soubessem, porque o problema é o seguinte, a grande indústria estava culpando os pequenos produtores por um problema ambiental muito triste relacionado com a criação industrial de porco. Sim. E não é o cara que cria o porco, é quem come o mundo, o capitalismo, a indústria que joga tudo no rio. Então a história de um porco já morto que volta, ele é o espírito de porco, para limpar o nome dos porcos, porque a sujeira é de responsabilidade dos humanos. Enfim, então essa é a ideia do porco, que vai entrevistar pessoas e ver e dialogar com os humanos. Esse porco tem que render para mim dinheiro. Eu não gostaria de viver como um porco, mas como um suíno seria interessantíssimo. É como um Big Brother. Numa mesma casa, pra lá e pra cá, durante 5 meses, 100 e poucos quilos. Nós somos que nem o peixe, morremos pela boca, de tanto comer. Alho, vinho branco, louro, limão. Sim, teve muitos problemas. Teve outro filme que a gente fez sobre papel também, que grandes indústrias sobre poluição, né, provocada pela indústria de papel aqui na Serra, que os caras não gostaram muito. E as pessoas industriais são muito poderosas, têm grana. E assim, mesmo que não aconteça nada e tu tem todas as garantias legais, a certeza de que foi ético e respeitoso, o advogado vai te encher o saco. Vai ter algum Você vai perder problema. tempo explicando o que não precisava explicar porque tá, entendeu? Então, e um filme não muda o mundo.
A gente ajuda a mudar o mundo, em alguns aspectos, uma ou duas pessoas, mas não adianta tu achar que o teu filme vai salvar o planeta ou mudar a guerra em um lugar, porque não vai acontecer nada disso. É só mais um filme entre milhares que são feitos continuamente. Pode dar um chamariz para alguém, né? Um grupo de pessoas, mas não necessariamente que vai mudar o curso, por exemplo, de uma guerra que está acontecendo. Você fala assim, fiz um filme e acabou a guerra, né? Pois é. Chico, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, esse bate-papo bacana. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para alguém que esteja nos assistindo a respeito de fazer cinema, de como usar essa arte para expressar suas ideias, né? Posso dizer o seguinte, façam filmes que tenham sentido primeiro para vocês e depois para o mundo, que sejam relevantes. É isso que eu posso dizer. Sim. Eu não tenho uma fórmula mágica, a receita. Os meus alunos das universidades que dei aula, quantas foram? Umas 4, eu acho. Eles sempre se assustavam comigo, porque eu era muito realista. As pessoas, muitas vezes, no mundo do cinema, eles esperam glamour, making off, atores famosos, tapete vermelho, fortunas. Cara, é um trabalho como qualquer outro, muito difícil, que exige disciplina, concentração, atenção, respeito, ética, estressante às vezes. Mas se você vê sentido e se ama o que está fazendo, segue o baile e defendam as suas histórias. Enfim, e ouçam a equipe, atores, pessoal criativo, entendeu? Do menor ao produtor mais importante merecem atenção. A nossa ideia como diretor é saber filtrar isso tudo aí. Produtor sempre, obviamente, vai pensar em ter as coisas melhores e ter resultados depois. Muitos diretores, eu conheço alguns, querem resolver seus problemas do filme. Não vai resolver os seus problemas. É tipo hoje em dia, eu filmando na Amazônia, eu vejo muita gente indo lá tomar medicina indígena. E daí o cara é frustrado em casa, que a família não gosta, o emprego dele não deixa ele feliz. Ele vai lá tomar o cipó Roniquim, por exemplo, pega o sapo, coitado do sapo, tá lá no Igarapé, esguela o sapo para melhorar a vida dele. Não vai. Entendeu? As coisas estão dentro de vocês, indivíduos. E lê, porque hoje em dia as pessoas leem livros físicos, papel sempre menos. Está tudo muito simples. Vou ali, primeiro, segundo link do Google. E lê atividade mais criativa, lê cultura clássica, lê história antiga, porque não existe, já dizia Aristóteles, um agora sem um antes. E não vai ter amanhã sem hoje. Então, se você conhecer o passado, estudar os filmes antigos, ver como é que a coisa funcionava, vai ser mais fácil. Aprender com as lições já. E não se iludam, preste atenção, não tem varinha mágica. É isso, Chico. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar com a gente. Obrigado a vocês, boa sorte no canal. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram. Espero que tenham chegado aqui até o final, que tenham gostado dessa entrevista. Compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários e até uma próxima. Tchau, tchau. Action!